Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos conversar sobre desafios na área de treinamento e desenvolvimento. Hoje o papo vai ser provocativo. Albert Einstein dizia que há perguntas que são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. E as perguntas que nós vamos trazer aqui hoje, relacionadas a 5 grandes desafios da área de treinamento. Talvez nós tenhamos algumas respostas, outras não vai dar tempo de responder, mas a provocação é a gente entender quais são os desafios e a gente colocar isso no nosso radar para a gente superar. Quanto mais interessante, ou melhor, quanto maior for o seu desafio, mais interessante pode ser a sua história. E hoje eu estou acompanhado de 2 experts nessa área. Estou acompanhado aqui do Sérgio e do meu parceiro aqui de jornada do podcast, o Igor. Fala, Igor. Opa, Carlos, muito bom participar desse papo. E agora é um papo mais provocativo sobre os desafios, né? Será que tem alguns desafios aí? A gente vai falar de 5 só, mas tem vários. São vários, né? Que surgiram desse levantamento aí importante. E a gente conhecer os nossos desafios, conhecer os nossos problemas é o primeiro caminho para... É isso aí, direciona o nosso drive mental. Exato. E aí, Sérgio, tudo bem? Prazer, muito obrigado pelo convite. Tá aqui é uma grande oportunidade para um papo instigante. Desafios de T&D, a gente sabe que tem alguns, e esses 5 são aí talvez algo que pode direcionar muito os esforços e o trabalho das áreas de T&D. É isso aí, esses desafios também estão norteando o nosso trabalho aqui na Bravend, porque a gente está buscando incessantemente, constantemente superar esse desafio. Bom, mas só para você entender como que a gente chegou até aqui nesse tema, o Sérgio faz parte do nosso time na Bravend. Aliás, se apresenta. Quem é o Sérgio como profissional de T&D? Depois, acho que vale a pena o Igor falar quem é ele nesse ecossistema, eu também, porque o Sérgio foi quem assumiu a frente aqui de uma pesquisa que nós fizemos das tendências para treinamento e desenvolvimento no ano de 2023. E através dessas tendências, nós não vamos falar dela hoje, vamos deixar para falar em outro momento, né? Vamos dar uma pincelada em alguns aspectos aqui diretamente, mas dessas tendências surgiram os desafios da área de treinamento. Então, quem é você nessa área? Vamos lá, eu sou gestor de projetos educacionais na Bravend, tenho aí a responsabilidade de desenvolver alguns projetos educacionais, pensar em trilhas educacionais, fazer o design instrucional. E tenho aí uma experiência grande com compliance e oratória como treinador, desenvolvendo esses temas. E tenho essa experiência educacional que não é de formação, a minha formação é em direito, eu sou advogado de formação. Comecei a trabalhar com educação jurídica, então desenvolvendo ali livros, conteúdos, materiais para direito. E aí fui migrando para a área de T&D, aprendendo, tirando certificação em design instrucional e conhecendo cada vez mais. E hoje na Bravend a gente desenvolveu essa pesquisa super interessante sobre tendências de T&D e chegamos nesses desafios. Como é que a gente supera isso? Como a gente torna o T&D ainda melhor, desenvolve ainda melhor. Acho que esse é o Sérgio. É isso aí, Sérgio. E quem é o Igor? Bom, quem é o Igor? Bom, eu vivo aqui a área de T&D há mais ou menos 20 anos, né? Então já tenho uma jornada relativamente grande. Eu vim da área de produção editorial, então fazia produção de livros, de conteúdo editorial, essa é a minha formação acadêmica. Tem similaridade. E aí eu me apaixonei pela área de marketing. Eu falei assim, não, meu negócio é marketing, publicidade. Eu fui trabalhar numa grande editora na área de publicidade, até que acabei caindo e enveredando para a área de aprendizagem corporativa, de educação corporativa, aqui na BTD. E me apaixonei. Aí eu olhei porque a hora que a gente produz e prepara materiais, às vezes a gente não vê o impacto que isso gera nas pessoas quando a gente está frente a frente, né? A hora que a gente começa a perceber o impacto, e aí eu me apaixonei. E o meu papel na BTD é criar elos para todo esse ecossistema de profissionais que estão com essa mesma intenção de gerar inovação, melhorar. Então, a gente fica na BTD, nosso papel é criar um ecossistema onde todo mundo possa interagir, trocar e evoluir enquanto mercado, né? Então, a gente é apaixonante, adoro esse... Isso aí, você tem contato frequentemente com algumas das maiores empresas desse Brasil, os profissionais experts, então eu vou querer muito te escutar, porque você vai ter muita informação legal para trazer. A troca sempre é muito rica. É isso aí. Bom, quem sou eu na área de treinamento e desenvolvimento? Hoje eu estou à frente da Bravend, sou fundador da Bravend e já atuo nessa área há 17 anos. Há 17 anos que venho me dedicando a desenvolver pessoas,
evoluir empresas, contribuir, né, com o desenvolvimento do ecossistema onde a gente está inserido, e atuo com soluções educacionais para ajudar as empresas a terem melhores resultados, né? Na Bravend, se você ainda não conhece, nós temos basicamente duas grandes frentes, que é a frente de educação corporativa e a frente de consultoria de negócios. E em educação corporativa a gente navega em dois grandes universos, que é o universo de gestão e liderança, tudo que permeia isso, e o universo de estratégia de negócios, que permeia o desenvolvimento de times comerciais, times de compras, enfim, melhorar a experiência do cliente. E aí a gente tem o desafio de trabalhar os diversos formatos para gerar aprendizagem. E aí, com o passar do tempo, a gente se tornou expert nisso. E é sobre isso que a gente vai falar. Por isso que a gente tem esses desafios na nossa empresa e os nossos clientes têm esses desafios, os associados da BTD têm esses desafios. São desafios que a hora que a gente começa a olhar e fala assim, nossa, mas isso acontece em casa também. Eu também tenho essa mesma dificuldade. Então muito comum isso. E a gente teve um podcast anterior sobre criatividade. E ele falou bastante com a gente, né, o Matheus, sobre para você ser criativo, você tem que ter clareza de qual desafio você vai superar. Então, acho que vai se conectar. Se você ainda não viu o podcast anterior, vai lá, porque vai ter dicas muito interessantes para superar esses desafios. Então, vamos lá. Já falamos quem somos nós como profissionais de T&D. Falamos do nosso objetivo, que é discutir esses desafios, provocações, né, gerar provocações. E eu vou dizer quais são eles. Vamos começar falando de quais são os 5 e depois a gente discute cada um deles. Pode ser? Bora. Bora lá, então. O primeiro deles está relacionado à cultura de aprendizagem. Segundo, curadoria de conteúdo. Terceiro, aprendizagem sistematizada. Quarto, metodologia diferenciada. E quinto, indicadores ligados ao negócio, que tem a ver com Learning Analytics e tudo mais. Em cada um desses grandes temas aqui, nós formulamos algumas perguntas. Na verdade, quem formulou essas perguntas foi o Sérgio. Eu só estou trazendo como porta-voz, não é isso, Sérgio? É isso aí. Cara, o segredo para você ter boas respostas é saber fazer boas perguntas. Então, o trabalho que você fez foi incrível, parabéns. Obrigado. E provocativo, porque teve um dia desses que eu estava sonhando com metaverso, com uma trilha gamificada e tal. Depois da nossa conversa, eu estava na praia, eu queria descansar à noite e estava lá sonhando. Acho que à noite eu estava no meu metaverso digital, pensando em gamificação, mas por que você trouxe essas provocações? Então vamos começar pela primeira aqui, sobre cultura de aprendizagem. E aí eu vou deixar para vocês comentarem, e aí eu comento, enfim. A gente vai batendo papo. Bater papo aí sobre isso. Fazer uma resenha. É isso aí. Bom, primeira pergunta, eu vou ler aqui, né, para trazer exatamente essa pergunta. Como desenvolver estratégias que estimulem a aprendizagem contínua, que tem a ver com lifelong learning, em momentos distintos, que tem a ver com life-wide learning, ou seja, né, em momentos distintos que ampliem a capacidade de entrega dos colaboradores, up e reskilling, e formatos que gerem engajamento e retenção. E isso tem a ver com gamificação e metodologias ativas. Uau. Provocador, né? Como fazer isso? É a pergunta de Como $1 bilhão fazer de dólares. isso? Como fazer? E aí? Como fazer só isso? O que você tem visto acontecer por aí, Igor? Bom, o que eu tenho discutido nesses anos, conversado com pessoas nas empresas, participado dos congressos internacionais, o grande papel do profissional de T&D dentro das organizações é criar um ecossistema, criar um ambiente que permita essa troca. Eu acho que esse é o primeiro espaço. Pensa no ambiente que facilite essa interação entre as partes, entre as pessoas, que aí a gente consegue sistematizar alguns processos para focar nas determinadas estratégias. Então, a primeira preocupação é o ambiente. É como a gente vai permitir que as pessoas compartilhem. Ambiente, por isso que tem caído todas as divisórias, os ambientes estão mais abertos, porque é fácil você chegar no seu colega, no seu par, para aprender um com o outro. Aí entra um papel mais preciso do profissional de T&D, que é a parte de curadoria, o que vai entregar de conteúdo, qual a estratégia da organização alinhada ao conteúdo. Porque uma vez que você tem uma cultura de aprendizagem, teoricamente todo aprendizado é válido, mas você precisa alinhar isso com a estratégia. Então, como fazer isso? Quais são os temas relevantes para a organização? Fazer essa pesquisa, essa curadoria é um grande desafio, e por isso a gente falou em alguns podcasts anteriores, que o profissional de T&D precisa saber sentar na mesa da estratégia da organização, na mesa do board,
para entender do negócio e aí sim conseguir desenhar, fazer um design, uma arquitetura no processo que permita e direcione o aprendizado. Não é aplicar treinamento, na verdade aplicar treinamento é uma das coisas. É pensar na arquitetura com inteligência. Exatamente. É uma arquitetura favorável ao aprendizado. Conectada à estratégia. Conectada à estratégia. Esse é o grande... Que gera engajamento, né? Porque a gente tem os desafios de fazer com que as pessoas se engajem naquilo, que faça sentido. O engajamento você vai trazer quando você traz relevância. A hora que a pessoa percebe a relevância daquilo, ela vai se engajar, porque isso vai ser útil para mim, eu preciso aprender. E a hora que está disponível, através de uma arquitetura que facilite essa troca, é perfeito, é o cenário ideal. Perfeito. Falando assim, parece muito fácil. Como é que você enxerga isso, Sérgio? Eu acho que o grande desafio, como o Igor trouxe, é conseguir colocar isso como uma cultura e não simplesmente como um treinamento obrigatório que a pessoa precisa cumprir. Eu acho que não é simplesmente um momento de capacitação, mas todo momento eu posso melhorar, eu posso me desenvolver e, por consequência, me tornando melhor, eu produzo melhores resultados para a companhia que eu faço parte. Então, como que a área de T&D consegue contribuir para a formação dessa cultura de aprendizagem? Essa cultura que eu estou no meu dia a dia de trabalho e pergunto para o meu colega do lado e percebo que aquilo é aprendizado, que aquilo me desenvolve, me torna um profissional melhor, que cultura, aprendizagem, educação corporativa não é só aquele momento formal onde está todo mundo sentadinho assistindo um treinamento. Não. A aprendizagem acontece a todo momento, por isso os conceitos de lifelong, life-wide, de lifeful, é porque é necessário ter o mindset, a mentalidade de aprendizagem a todo momento. E a ligação com a estratégia do negócio é fundamental, porque a gente não pode perder de vista. Não, eu estou me desenvolvendo, mas isso não serve para nada daquilo que eu faço. Não, que é um pouco da crítica que a gente ouve muito sobre a universidade, sobre graduação, pós-graduação, que às vezes está desconectado o conteúdo com a prática, com a operação. Então, como que a gente, em desenvolvimento, em áreas de educação corporativa, consegue trazer essa mentalidade? Vamos aprender em todos os momentos, ligado à estratégia, e com isso produzir melhores resultados. É porque você tem o aprendizado ao longo da vida, em momentos da sua vida, e esses momentos pode ser um momento profissional. E esse momento profissional pode ser, você que está nos assistindo agora, nos escutando, que você está em determinada posição. Então, pode ser que você seja um gerente, você seja um treinador, um analista, um diretor, um empreendedor, um empresário, um aluno, enfim, as posições e papéis ali que a gente ocupa na nossa vida. E pode ser que na sua posição você precise de mais habilidades, aumentar suas capacidades, que pode ser soft skills, né, habilidades mais comportamentais, ou habilidades, né, competências mais técnicas, hard skills, ou até o inner skills, que tem a ver com a presença, tem a ver com vários aspectos aí da nossa mente e tudo mais, interiores inclusive. E aí é muito importante que o profissional, independentemente da empresa, ele tenha clareza que ele vai precisar o tempo todo estar se reinventando. Por isso o upskilling e potencializando aquilo que ele faz. Só que se ele ficar preso em só melhorar o que ele faz, provavelmente ele vai ficar para trás. Por quê? Porque o mercado está mudando demais, né? Os estudos comprovam que até 2030, 85% das posições que vão surgir não são as mesmas, os cargos que tem hoje. E um estudo da McKinsey comprovou que de cada 10 líderes, 9 não estão preparados para lidar com esses desafios. E aí os profissionais precisam se reinventar. E às vezes essa reinvenção pode ser aprender de outras coisas que não é aquilo que necessariamente está ligado à posição direta. E aí quando você vai para a organização, as áreas de treinamento e desenvolvimento, elas precisam entender aonde a empresa está, para onde ela vai no curto, médio e longo prazo, quais são os objetivos estratégicos, os desafios e quais capacidades que os times precisam ter, seja para atuar naquele momento ou em outro. E é muito interessante que a gente, na semana passada, inclusive, aliás, nessa semana, a gente falou com 2 clientes que a demanda deles foi: eu preciso fazer um skill, um assessment skill do meu time. Eu preciso mapear o quanto eles têm de capacidade de entregar ligado a coisas técnicas, perfil comportamental. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a gente quer saber se, de acordo com a estratégia, se a gente pode contar com esse time, quanto que a gente consegue crescer, expandir com a capacidade desse time e ao mesmo tempo, o que a gente precisa fazer para desenvolver. Legal, agora eu vou desenvolver. Que tipo de formato eu vou trabalhar?
E aí o profissional de T&D, ele passa a ter que dominar tecnologia, ele passa a ter que ter desapego com o conteúdo apenas e criar forma. Por isso, ele começa a ter que trabalhar para criar um ambiente de aprendizagem, criando como se fosse uma rede social interna, e aí tem várias formas de ser isso, pode ser uma rede social mesmo, pode ser uma cultura em que as pessoas trocam conhecimento via Pode colocar uma ferramentas maquininha de café mensagens. e colocar algumas plaquinhas provocativas na máquina de café. Pode a ser. gente são coisas simples. E aí, como tornar esse processo interessante? Aí entra, como que eu gamifico? Como que eu faço as pessoas se engajarem por aquilo e não só aquilo que a empresa espera, mas aquilo que vai fazer diferença para o profissional. Então, conectar essas duas coisas tem sido o desafio nos projetos. Tem sido um desafio muito grande. É aquele desafio de girar os pratos, né? Tem que ficar girando todos os pratos para tudo ficar em harmonia e cuidar desse ambiente, olhar, e aí a gente vai acabar entrando nos outros desafios, porque a questão da cultura de aprendizagem não adianta só o profissional de T&D pensar que a cultura de aprendizagem é para os outros e não para ele. Ele precisa se reinventar, fazer esse processo de autoavaliação das suas habilidades, das suas capacidades, para poder entregar de acordo com o que está acontecendo. E olha que interessante, se você vai lembrar, e eu vou falar como que era quando eu comecei meu negócio, eu tinha uma demanda de treinamento, eu ia lá, identificava a necessidade, desenvolvia, preparava os slides, o material, ia lá e aplicava. Era um único profissional com algumas habilidades, comparado com o que se precisa hoje, bem limitadas. Hoje, se você for pensar em montar um time, um squad, né? Vamos falar um squad com profissionais diferentes, provavelmente você vai trazer alguém que domina design instrucional, você vai ter que trazer alguém que é um especialista em dados, porque ele vai precisar trabalhar a mensuração de resultados de todo o processo de aprendizagem conectado ao negócio. Nesse mesmo grupo, nesse mesmo squad, você vai precisar ter alguém de tecnologia, porque qual a tecnologia que vai ajudar e favorecer isso? Pô, tem que trazer alguém que domina a gamificação, pode ser que uma pessoa domina mais de um desses pontos. Eu preciso trazer alguém que é o dono do conteúdo e que é o especialista, que pode ser um profissional que é o expert naquilo, ou pode ser qualquer pessoa expert dentro da organização e que não é um treinador formal, não é um professor. E aí daqui a pouco você fala, puxa, eu preciso gerar entretenimento. Daqui a pouco você precisa ter alguém que é um roteirista, junto com o designer, junto com o editor. E aí, como é que é lidar coisas com... que não eram pensadas antes, na época do... É louco isso, né? LNT, que ia lá, qual que é a necessidade? Tanto que hoje, a hora que a gente fala de LNT nas rodas de T&D, a pessoa às vezes arrepia. Não, agora não fazemos mais LNT, fazemos diagnóstico. É uma mudança sutil, mas pode continuar se chamando de LNT, mas uma coisa é levantar necessidades, outra coisa é diagnosticar as necessidades. Você pode continuar chamando de LNT, chama como você quiser, mas faça um diagnóstico. Mergulhe a fundo qual que é a demanda, quem é seu público, para saber, puxa, funciona uma gamificação, funciona, eles preferem ouvir em podcast, vai ser videocast, vai ser videoaula. Como que a gente vai entregar? Como que é essa comunidade? Provavelmente nas organizações, o público é plural, é diversificado, você vai ter que ter várias possibilidades de entregar o mesmo conteúdo. Aí você precisa ter alguém que traduz Libras, alguém que traduz em outros idiomas. Aí você precisa daqui a pouco trazer inteligência artificial para ajudar. Então essa provocação que a gente está fazendo aqui é para você pensar, puxa, então eu tenho que fazer tudo isso? Se você tem uma organização que é grande, você tem um time robusto, sim, você vai precisar, para ter um impacto, montar um time multidisciplinar para isso. Puxa, mas eu tenho uma estrutura mais enxuta, então o que desses itens que a gente falou, você precisa buscar de informação, desenvolver habilidade ou trazer um fornecedor, e aí você vai ampliando. Então, o meu incômodo hoje é como que eu monto um time, como que eu consolido um time para ajudar a gerar inovação de coisas que se atuar de forma conjunta vai gerar mais resultado. E compor um time tem um desafio que é um projeto, quem do nosso time a gente traz para conseguir entregar aquele conteúdo da melhor forma possível. E não é o conteúdo, eu tô falando do conteúdo, mas é quem vai conseguir gerar a experiência de aprendizagem, gerar desenvolvimento, aumentar as capacidades daquele time e criar um ambiente que gere desenvolvimento, mesmo quando você não está ali ativamente atuando, porque aí você cria uma cultura de aprendizagem.
Eu acho que o ponto é exatamente, não é só questão do conteúdo, porque disponibilizar conteúdo, colocar um monte... Não é a parte mais complicada. A questão é, eu preciso que esse conteúdo seja aplicado, né? Eu preciso que gere resultado na organização. Tem uma sutileza na ATD, a gente tem uma parceria forte com a ATD, que é a Associação Americana de Desenvolvimento de Pessoas, e eles têm uma estrutura que vale a pena quem quiser acessar, que é o modelo de capacidades da ATD. Até 2019, em 2020, eles lançaram como modelo de capacidades. Era modelo de competências. Aí eu falei assim, puxa, por que muda de competências para capacidades? Qual que é essa questão? Aí eu fui atrás de descobrir essa pequena sutileza de palavra que eles acreditam e enxergam que a capacidade é a competência aplicada, é a competência explicitada. Assim, olha como a gente... Sou capaz de colocar isso para fora. A competência é o que eu sei. Se eu coloco ou não, se o ambiente permite que eu faça isso ou não, é outra coisa. Então, a capacidade é o que você apresenta com o conteúdo que você sabe. Eu achei legal essa provocação, que esse é o grande desafio. A gente não adianta ter o melhor LMS se a pessoa vai lá, assiste e depois não continua fazendo do mesmo jeito. E acredito que essa mudança de paradigma, por assim dizer, ela vem exatamente porque hoje o conteúdo não é escasso. Exatamente porque o conteúdo está muito disponível. Hoje você consegue acessar de várias formas diferentes, você consegue acessar muita coisa boa, gratuita, em vários idiomas, você não tem mais a limitação. Então, simplesmente levar o conteúdo, se uma área de TI/D leva conteúdo, não é mais suficiente. A complexidade é levar um conteúdo num contexto correto, numa estrutura correta, numa estrutura que faça sentido, em um formato que engaje e desenvolva quem? Aquelas pessoas, aquele grupo, olhando para as pessoas e pensando como essas pessoas vão se desenvolver melhor, e não simplesmente como uma pessoa genérica se desenvolve. Exatamente. E aí, falando de curadoria de conteúdo, que está relacionado ao segundo tema que a gente vai falar aqui, embora eles vão se entrelaçando, a pergunta é: como elaborar uma trilha consistente que harmonize conteúdos de diferentes formatos, estou puxando o gancho do que você trouxe, e diversos especialistas com as estratégias e desafios de cada equipe? Visto que hoje qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, ela consegue pegar esse celular aqui, ir lá e gerar um conteúdo. E aí nós temos que agora pensar como que a gente faz a curadoria desse conteúdo. E aí? Porque menos hoje é mais. Sim. Menos é mais. Eu acredito que uma das estratégias para a curadoria ser bem feita é o olhar e o diagnóstico, o levantamento das necessidades, é a compreensão do que aquele público precisa. Porque você só vai poder dizer, esse é o melhor conteúdo neste contexto, se eu levar em consideração as necessidades daquelas pessoas naquele cenário. Porque aí eu consigo gerar vários conteúdos diferentes, em formatos diferentes, que vai ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem, a chegarem num próximo nível, a gerarem melhores resultados. Então, a grande estratégia da curadoria é conseguir olhar e entender como esses conteúdos vão se conectar para gerar desenvolvimento nesse contexto. Eu estou frisando muito essa palavra de contexto, de circunstância, de necessidade, porque se a gente ignora isso, a gente perde de vista qual era o objetivo educacional que a gente tinha antes de tudo, que é desenvolver pessoas, e aí acaba caindo, eu vou gamificar porque é legal. Pode ser legal, mas será que é a melhor estratégia educacional naquele contexto? Naquele público. Às vezes não é. Às vezes não é. E a curadoria, às vezes... Colocar o profissional de TI/D, a gente discutiu acho que uns 4 ou 5 anos atrás no congresso da ATD também. O principal tema foi curadoria de conteúdo. Essa é a próxima pegada e tal. E continua sendo importante. Mas é um desafio o profissional de TI/D assumir essa responsabilidade para si. Porque a curadoria depende de você entender a diversidade do público que você está falando, entender os diferentes vieses inconscientes que estão lá. Então, é importante trabalhar com uma equipe, um squad, trazer pessoas diversas para validar essa seleção, essa curadoria, essas informações que serão disponibilizadas, porque às vezes uma coisa que para mim não é relevante, para o Sérgio é relevante,
E dentro de um contexto corporativo, vai ser relevante para os dois. A hora que a gente começa a trocar, por que é para o Sérgio relevante e para mim não? Deixa eu entender. Puxa, é legal, funciona. Abre o repertório, expande o repertório nessa forma. Então, eu vejo a curadoria que tem que tomar cuidado para não se assumir o papel de grande membro do TID e eu vou... o conteúdo que vocês precisam é esse. A gente precisa ter a humildade de reconhecer e conversar com todos os pares. Eu acho que esse é um ponto fundamental também. Se for pegar a preparação de uma palestra, por exemplo, e você preparar uma palestra com duração de 1h30, 1 hora, 2 horas, que é quase um workshop, e você preparar uma palestra de 15 minutos, qual que é mais difícil? A de 15 minutos. Por quê? Porque você vai ter que ser muito mais objetivo, vai ter que ser muito mais certeiro, vai ter que ter uma mensagem muito mais impactante. E aí a gente vive um momento que as pessoas em 15, 20, 30 segundos, através aqui do TikTok, acabam acessando o conteúdo e se desenvolvendo de forma informal muitas vezes. E isso vai criando um mecanismo de como as pessoas querem estar acessando o conteúdo. E aí a gente precisa pegar conteúdos ou trilhas ou programas que são mais amplos e fragmentar em pequenos pedaços, trabalhando ali com microlearning, mas sem perder a amarração. Então acho que esse é um desafio. Como que a gente seleciona o que é relevante para aquele indivíduo, para aquele grupo, para aquela organização, qual a forma e ao mesmo tempo, né, que envolve os formatos e como a gente engaja não só quem está participando, mas quem está multiplicando, porque a gente sabe que quando você está ensinando, você aprende muito mais. Nós estamos aqui falando sobre isso, para eu vou sair daqui uma pessoa muito melhor. Por quê? Porque você acaba aprendendo. Então a gente precisa transformar, eu acredito, os principais profissionais das organizações em treinadores. Acho que essa responsabilidade, para mim, ela tem que sair da mão de alguém ali que é o dono do conhecimento e ela tem que ir para a base. As pessoas elas têm que ter clareza que elas estão ali para aprender, contribuir, trocar. E as empresas que conseguem criar esse ambiente de troca, onde os membros eles colaboram, trocam informação e a aprendizagem não é só formal, a aprendizagem informal com propósito, você começa a ter uma quebra de paradigma, porque aí, ao mesmo tempo que a área de T&D ela quer manter o controle, tem coisas que você não controla. E aí, e se eu mantenho só o controle naquilo que eu entendo que é bom para aquele profissional, eu vou estar limitando. Por quê? Porque por mais que eu seja o mais habilidoso possível na área de treinamento, eu vou ter uma visão muito limitada. Por isso que o papel da área de educação hoje é ensinar as pessoas a aprender a aprender. É isso aí. É meio óbvio isso, né? É criar um ambiente, isso, né? Preparar esse ambiente para que esse aprendizado, que essa cultura de aprendizagem vá se enraizando e as pessoas vão buscando esse conhecimento, né? Eu tenho refletido muito sobre a questão do microlearning, né? Porque ele funciona muito bem é fundamental como apoio à performance. A hora que você tem um desafio, você precisa fazer aquilo lá, você vai lá, tem uma biblioteca que consegue acessar e você tem um apoio à performance que você consegue executar. Você não precisa se tornar um especialista em arrumar um microfone, posicionar um microfone, você não precisa ser um especialista em captação de áudio para posicionar o microfone. Se você vai lá, vê no YouTube, funciona, conecta aqui, ajusta ali, funcionou. Mas isso não tira o papel do especialista em áudio que se aprofunda para como desenvolver os melhores microfones. E aí é uma outra pegada que às vezes nas organizações não precisa fazer sentido. Aí é um aprofundamento que vai buscar e vai expandir o efeito do microlearning, né? É achar esse equilíbrio. Onde que você quer que as pessoas sejam especialistas, onde você quer que elas executem as tarefas. Achar esse equilíbrio é importante. Só um comentário, Carlos. Esse é um ponto muito delicado, né, Igor? Porque muitas vezes as pessoas questionam assim, não, microlearning, o conhecimento direto ao ponto, objetividade, TikTok e tudo mais. Mas será que todo o conteúdo é possível de ser assim, reduzido e explicado de uma forma direta? Será que não existem conteúdos onde você demanda aprofundamento, um direcionamento maior, um estudo mais detalhado, com mais cuidado? A gente também tem que ter esse critério, fazer esse filtro, por assim dizer, essa curadoria de existem conteúdos que a gente consegue quebrar. Existem outros que, mesmo quebrando, vai demandar uma especialização maior. E aí as empresas estão assim, puxa, como o meu público não tem muita paciência, reduz o tempo. Como eles não estão conseguindo, então vamos em algo mais objetivo. Beleza, a gente pode pensar nisso, pode pensar em estratégia de gamificação e tudo mais,
Mas quando você pensa num game, as pessoas elas jogam não só porque alguém colocou a trilha que ela tem que seguir. Ela joga porque ela tem várias possibilidades, ela lida com a incerteza e ela quer ir passando de fase. Mexe com uma série de aspectos emocionais, ela vai tendo ganhos, que ela vai ganhando pontuação, ela vai vendo que evolui, que ela passa de fase. Então, são insights importantes, formas de trabalhar que a gente pode trazer, sim, para programas de educação corporativa. Só que aí você fala assim, pô, eu vou reduzir. Mas será que o ponto não está em trabalhar com o time, capacidade de foco, gestão do tempo, trabalhar aspectos que tornam o profissional um pouco mais seguro na posição dele? Porque se o profissional está inseguro, está com medo do ambiente corporativo, por algum motivo ele está com uma pressão de performance, ele não consegue parar para escutar, ele na verdade ele ouve, mas ele não escuta, né? E ele não consegue às vezes ver a aplicação, porque ele está tão preocupado em se defender. Por isso que para você gerar um ambiente de desenvolvimento, porque o que vai fazer uma empresa crescer são as pessoas evoluírem e crescerem, empresas não existem sem pessoas, você precisa trabalhar muitas vezes a segurança psicológica, o bem-estar, e muito mais coisas, né? Com certeza. Mas tudo parte do objetivo que você tem. Se o seu objetivo é formar um especialista, você vai precisar de mais densidade em qualquer tipo de conteúdo. Você vai precisar trazer várias possibilidades para formar uma base que sustente esse especialista. Se você precisa que execute uma tarefa, você pode simplificar e ir mais direto ao ponto. Cabe ao profissional de T&D, para a organização, o que é estratégico. Eu preciso ter os especialistas ou eu preciso que alguém execute uma tarefa? Então, eu não preciso entender a teoria das cores para achar que esse azul ficou bonito. Mas se eu vou ser um designer, eu preciso me aprofundar. Eu preciso me aprofundar na teoria das cores e para escolher o azul, porque o azul me traz isso, assim. Você tem ideia que a gente já está 30 minutos conversando aqui? Caramba. Não parece, né? Não parece, passou voando. E eu só tô no segundo ponto, mas a gente já falou um pouco do terceiro. O papo tá tão bom. E você que está nos assistindo, se você atua com treinamento e desenvolvimento, ou quer atuar, ou faz parte de uma organização que precisa aprender, essas são as provocações. Né? Lembra que eu falei que Albert Einstein dizia que as perguntas são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Se você sair daqui com perguntas e não só com respostas, e buscar encontrar respostas para os seus desafios, com certeza você vai ter um outro patamar de resultados. Então vamos lá, o próximo desafio está relacionado à aprendizagem sistematizada, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Como entregar soluções de treinamento e desenvolvimento que apresentem o conteúdo apenas com as informações essenciais para a capacitação dos colaboradores. Acho que esse é um desafio que a gente tem de deixar as informações que são relevantes e aquelas informações que a gente coloca para aumentar a carga horária sejam excluídas. Encher linguiça não. Ou anexo, se alguém quiser se aprofundar, mas encher linguiça tem que tirar. Exatamente. Não há mais espaço para aquele conteúdo que está ali só para florear, só para encher de fato. É assim, eu tenho 8 horas de treinamento, por quê? Porque é um dia. Ele poderia fazer em 4 horas e 20, ele vai lá e tenta dar um jeito para ir até as 8 horas. Não existe mais isso. Não tem por que fazer isso. A gente tá num momento onde as coisas são muito rápidas, a gente precisa aprender de forma contínua, então a gente precisa otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos recursos. E com isso, a gente vai naquilo que faz a diferença, que de fato vai gerar o valor necessário. Eu acho que a forma de pensar o conteúdo é levantando o objetivo, levantando a necessidade e aí sim conseguir entender. Este conteúdo vai atingir esse objetivo? Sim. Então esse conteúdo é importante. Esse conteúdo aqui, tá aqui só por tá? Corta. Ele não é necessário para a aprendizagem. Deixa eu puxar o gancho aí já ir pro quarto desafio que está relacionado à metodologia. Como propor treinamentos com uma metodologia que gera engajamento e uma aprendizagem efetiva? Visto que você tem que, muitas vezes, reduzir ou através da sistematização, levar aquilo que é apenas essencial para aquele colaborador, mas ele também precisa de tempo para aplicar. Como fazer esse trabalho? Eu acho que parte de uma reflexão de, olha, essas pessoas aprendem de formas diferentes. O Igor trouxe esse ponto já na conversa. É olhar para as possibilidades de aprendizagem e gerar estímulos diferentes. Então, um aprendizado vai ser por áudio, um aprendizado vai ser por vídeo, ou seja, uma multiplataforma de conhecimento é o que vai possibilitar mais pessoas aprenderem de forma diferente. Porque é uma metodologia única, aquela clássica tradicional, professor na frente da sala ensinando e todo mundo anotando.
já não faz tanto sentido. Em alguns momentos pode ser essencial, mas em outros momentos a forma de entregar o conteúdo precisa ser pensada em vários formatos diferentes, que aí você gera estímulos diferentes e, por consequência, a aprendizagem pode acontecer. E aí você conecta com a aprendizagem ativa, né? Os métodos no qual você faz com que a pessoa tenha acesso àquela biblioteca de informação para transformar isso em conhecimento e depois praticar. E aí é onde entra os vários mecanismos de desenvolvimento, que envolve gamificação, envolve uma série de coisas. Exato. E cada vez mais a gente vai tendo à disposição recursos diferentes. Né? E aí cabe ao profissional de treinamento começar a explorar, né? E testar, porque vão aparecer, a gente fala assim, sou sinestésico, sou auditivo, tem todos os processos, ótimo, isso aí é legal, mas começam a vir outras possibilidades de você integrar e onde uma pessoa auditiva vai junto com o sinestésico, aprendem da mesma forma, aprende no mesmo material, vai colocar no metaverso uma coisa mais imersiva, são outras possibilidades que vale e é importante explorar para trazer alternativas, trazer dinamismo. Eu acho que esse modelo sala de aula, e eu quero deixar Falou sala de aula, eu pensei que você ia bocejar aqui. Não, o modelo sala de aula. Lembra, né? Mas eu quero deixar claro também que, assim, a gente precisa reconhecer o que nos trouxe até aqui, que foi esse modelo sala de aula também. Não é que ele não funciona, porque funcionou até então e funciona ainda em muitas organizações. Mas é que a gente tem outras possibilidades que a gente precisa explorar. Então a gente vai agregando. Às vezes a gente vai falar de tendências desses desafios, parece que assim, nossa, eles estão falando de um mundo muito distante do meu, eu tô aqui ainda na sala de aula, né? Como a gente consegue devagarinho ir criando... Quer ver uma coisa? A pessoa fala gamificação. Você pode fazer coisas extremamente sofisticadas com tecnologia, mas um cliente nosso disse, Carlos, a gente tinha uma trilha e a gente percebeu que as pessoas não estavam participando, a gente criou um sistema de pontuação, onde as pessoas iam ganhando pontuações e à medida que elas iam ganhando pontuações, elas iam sendo reconhecidas, o nível de engajamento aumentou. Por quê? Porque foi usado de algumas estratégias de gamificação. Qual foi o custo? Zero. Foi só uma mecânica que ela criou de um controle mais manual, mas é o mindset sendo desenvolvido. Educação com entretenimento. Você pode contratar uma produção para criar uma websérie com atores, personagens, ou você pode criar um outro jeito que envolve entretenimento junto do seu próprio time com um celular numa reunião, colocar isso numa rede social interna, que o custo vai ser talvez o que você já tenha com tecnologia, já tenha com as pessoas que estão ali, e não vai precisar nem de edição, porque você já vai rapidamente pelo celular soltar numa rede interna e todo mundo acessa. É criar o estímulo para que essa roda gire, né? Criar esse estímulo, criar as possibilidades para as pessoas se sentirem, criar um ambiente de segurança psicológica onde elas possam... A gente estava conversando há pouco tempo, né? Antes até de começar aqui o episódio, a gente estava fazendo aquecimento, e eu falei que eu tive um papo com um profissional do nosso time sobre algumas coisas que a gente precisa desenvolver na empresa. E eu falei, como é que você vê isso? Ele falou, puxa, eu enxergo assim, enxergo assado e tal, um profissional que está há um mês com a gente, um mês e pouquinho. Eu falei, cara, você não quer puxar essa frente? Você não quer desenvolver um material e falar sobre isso com o time? No mesmo dia ele já me mandou um material, e é algo que não é o que a gente está ensinando ele, que é do nosso negócio, é outra coisa que ele tem vivência prática, e ele vai ser o profissional que vai ensinar o time. Então é uma quebra de paradigma. Sim. É uma quebra de paradigma que envolve o social learning, envolve o envolvimento e engajamento de todos. Acho que passa por não tenha medo. Acho que essa é uma mensagem importante. Não tenha medo de conhecer novas ferramentas, novas tecnologias, novos jeitos de fazer. Explore as possibilidades. Por que não? Ah, mas metaverso é muito distante. Será? Será? Nunca jogou videogame? Nunca? Gamificação parece uma coisa de outro mundo, mas será que aplicar os princípios em um treinamento que você faz ali no seu dia a dia e aí não é possível? Ele falou, não, é só, eu não tenho budget para isso. Espera aí, você já pesquisou os princípios e fundamentos da gamificação? Coloca aí no Google, que aliás hoje você tem inteligência artificial que você pode ir lá e perguntar, quero gamificar meu treinamento, como fazer? E aí ele pode te dar dicas e você vai aplicar. Algumas vão funcionar, outras não vão. Para a gente fechar, o último desafio está relacionado a indicadores ligados ao negócio. Como convencer as áreas de negócios que os treinamentos são efetivos e que gerem resultados para a operação?
Esse é um desafio que eu conecto até com a pesquisa que a BTD fez, a pesquisa Panorama, que trouxe ali que os indicadores ligados a negócio, as avaliações ligadas ao negócio, é uma porcentagem ainda muito pequena. Então, a gente tem uma certa dificuldade, eu falo a gente, porque nós estamos nesse ecossistema de TI&D, de utilizar os indicadores do negócio. Porque uma pessoa de vendas, da estratégia da empresa, do marketing, ele vai querer saber, mas por que treinar a minha equipe? O que isso vai trazer de bom para os meus colaboradores, para o meu time? E os treinamentos ligados, mostrando, olha, melhora o desempenho, melhora a capacidade, a forma de entrega do seu time, e isso vai impactar no seu negócio. A área de negócio vai enxergar valor e vai conseguir falar, eu quero isso. Eu vou ser um embaixador dentro da empresa para reforçar essa cultura de aprendizagem. Agora, quando a gente não leva esses indicadores, a gente fala só, a gente faz as avaliações tradicionais e não conecta, qual é o valor que tem os treinamentos, principalmente em empresas que não têm essa cultura formada? Então, eu acho que o nosso trabalho em TI&D é conseguir ligar melhor. E o ligar passa por uma coisa que o Igor trouxe no começo, que é ouvir. A gente precisa ouvir, escutar, entender a demanda das áreas de negócio para entender como a gente consegue apoiar. Isso aí, a demanda, as estratégias, objetivos, que aliás foi um dos podcasts que a gente gravou, foi sobre estratégia na área de TI&D. A gente falou sobre essa conexão, né, Igor? Conectar com o negócio. Tem um ponto dos 4 níveis de avaliação dos resultados de treinamento do nosso famoso Kirkpatrick, que o 4º nível, que é o de impacto no negócio, né, ainda tem um 5º que falam do ROI e tal, mas do impacto do negócio vamos trazer essa... eu acho que não são todos os treinamentos que precisam ou que funcionaria fazer uma medição tão precisa sobre isso. É o entendimento de que as ações de treinamento geram impacto no negócio. Por outro lado, e acho que isso, ao meu ver, com os Learning Analytics, com os Big Data da vida, a gente está abrindo uma porta muito grande para nós, profissionais de TI&D, entendermos outros impactos no negócio que talvez não estivessem tão óbvios, e aí esse sim a gente consegue impactar a hora que a gente vai desenhar uma experiência de aprendizagem, entender os objetivos, fazer o diagnóstico de necessidades de treinamento, a gente vai entender, quais os ponteiros que vocês querem mexer, ponteiros de negócio. Então a gente começa a olhar outros dados e aí sim a gente começa a implementar. Talvez não seja o modelo tradicional do 4º nível do Kirkpatrick. E não precisa ser. Eu acho até que é um erro a gente tentar medir todos os programas de treinamento nos 4 níveis, porque precisa de uma estrutura exclusiva para isso. Normalmente as estruturas de RH de treinamento já são restritas. Então, é saber selecionar quais são esses temas, mas aí sim, olhar todos os indicadores possíveis que cada cada experiência de aprendizagem pode movimentar e saber, antes e depois. Sempre olhar o que quer mexer com essa experiência e o que mexeu depois da aplicação da... E não achar que é um bicho de 7 cabeças, né? Porque às vezes acha que é um monte de dados, BIs e tal. Às vezes é na essência, que não é só quantificar, é entender qual que é o objetivo do negócio e conectar tudo aquilo que está sendo feito. Bom, esses são desafios que nós temos no nosso dia a dia. Imagino que você também tem. Eu estou trabalhando, né, Sérgio, para a gente superar isso. Não é isso, Igor? Você também aí fomentando esse ecossistema para ajudar as empresas nesse sentido. E para fechar, o que vocês enxergam de caminhos, perspectivas para esse ano que nós estamos agora, ano de 2023? Um cuidado maior com o que a gente entrega e como a gente entrega. Acho que essa é a perspectiva principal. É estar aberto a conhecer novos formatos, novos modelos, sempre observando e olhando. Eu estou treinando e desenvolvendo pessoas. Então, o que essas pessoas demandam? Qual é a necessidade? E aí sim eu exploro os métodos, os formatos, as teorias. Aí sim eu exploro, sempre olhando a necessidade específica. E aí sim a gente pensa nessas tendências que a gente tem comentado, como que isso pode me ajudar efetivamente aqui na ponta para gerar esse desenvolvimento. Perfeito. Trazendo, eu acredito exatamente nisso, Sérgio, que é olhar, ouvir e entender o impacto. Acho que abrir bem os ouvidos para impactar é fundamental, mas olhando como tendência, como necessidade e demanda do profissional, você profissional de TI&D,
Abracem os números, não tenham medo deles, né? Nem que não precisa ter um Power BI, monte uma planilha, saiba os indicadores, quais são os números estratégicos para a organização, não necessariamente olhar a hora de treinamento, olhar investimento em treinamento, acho que são coisas interessantes como o mercado de T&D. Mas você, profissional de T&D, precisa olhar os números, os dados importantes pro negócio. E aí sim você consegue associar nas estratégias de treinamento. Acho que esse é um ponto importante. O meu recado final, até de falar da perspectiva, eu comecei focado no negócio. Depois eu fui para a educação. Tem gente que começa focado em educação, que vai impactar os negócios. E aqui a gente está falando de negócio, mas pode ser um órgão público, pode ser uma instituição, né, uma organização de responsabilidade social, não governamental, enfim. Não importa aonde você está hoje. O que importa é para onde você vai. E conectar esses dois mundos, que é o mundo da educação com o universo de negócios, vai fazer com que você consiga, trabalhando com os diversos formatos, que pode ser que mude daqui para frente, ter uma evolução muito interessante. Eu espero que o ano de 2023 seja um ano de muito aprendizado para a gente, seja um ano de superação de vários desafios. E os desafios são esses, alguns deles que... A gente tem desafios relacionados ao negócio aqui na Bravend, mas a gente tem desafios relacionados à entrega. Isso pra gente vai impactar no negócio, mas tem que ter relacionado à entrega. E eu espero que daqui um ano a gente esteja conversando de novo e aí a gente olhe lá para trás e fala, lembra daqueles desafios? Pô, a gente superou vários deles e agora tem outros. Porque a gente não falou aqui dos temas que são desafios, porque cada empresa tem um desafio diferente, ligado às segurança psicológica, ligado à inovação, ligado a alguns tipos de habilidades que a organização precisa de transformação digital, né? A gente vive ainda empresas muito antiquadas nesse processo. E vamos lá para o nosso momento Tome Devolve. Eu vou falar aqui algumas palavras ou grupo de palavras e vocês complementam. Beleza? Cultura de aprendizagem. Estratégia. Fundamental. Essencial. Curadoria de conteúdo. Inteligência. Colaborativo. Estratégia. Estratégico, na verdade, né? Aprendizagens. Falei que é difícil eu falar e responder, né? Eu tentei fazer isso porque eu sempre falo e nunca faço toma e devolve, né? Mas vou tentar mudar a chavinha aqui. Aprendizagem sistematizada. Foco. Alinhamento estratégico. É difícil eu falar e responder, então eu vou só pra frase. Não vai... Meu tic-tac não vai conseguir. Então, metodologia diferenciada. Necessidade do colaborador. Se compensa fazer. Indicadores. Olhar a estratégia, né? Indicadores ligados ao negócio. Essencial. Fundamental. T&D. Paixão. Propósito. Muito bem. E emoção, né? Tô feliz aqui. Muito bom. De estar falando sobre isso. Gratidão aí pela oportunidade de ter você no nosso time, pela oportunidade de estar patrocinando a BTD, de estar junto com você nesse podcast, de a gente se encontrar periodicamente para trocar experiências. Eu falo que o Life Long Learning, aprendizado ao longo da vida, tem se intensificado, que é o Life Wide Learning, né? Nesses momentos que a gente está aqui do cotidiano. E o aprendizado, ele não precisa ser formal. Por isso, o Life-Flow, não é isso? Life. Que significa Learning in the Flow of Work. Ou seja, aprendizado em qualquer momento durante o nosso trabalho. Então, a gente aqui está aprendendo, se desenvolvendo. E aí eu pergunto para você e para mim, qual vai ser o próximo passo? O que a gente vai fazer daqui para frente para ter um ano incrível? Não precisa responder, vamos pensar. E é isso aí, vamos em frente, né? Muito bom, sempre aprendendo muito, trazer essa... E aproveitar todas essas chances de aprendizado, fazer o tal do Life Wide Learning, além do Long Learning, é fundamental, porque a gente consegue buscar olhares de diversas perspectivas. Isso é muito isso aí. Se vocês quiserem nos encontrar, www.abtd.com.br, no Instagram, @ABTD Nacional. É isso aí. Encontrar eu e o Sérgio profissionalmente, www.bravend.com.br. Estamos lá no Instagram, eu tô como carloscruz.bravend. Procura lá Carlos Cruz Bravend, você vai me encontrar.
Sérgio? Sérgio.carvalho. Sérgio.carvalho. Estamos no LinkedIn, estamos nas várias redes sociais. Estamos lá no Facebook, TikTok também. TikTok ainda não. O Messenger, no ICQ, né? No Orkut, caramba, né? Você lembra? Bom, brincadeiras à parte, foi um prazer estar com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, porque semanalmente sai um conteúdo relevante, prático e provocador, como foi o bate-papo de hoje. Obrigado aí, gente. Valeu. Valeu.